Há uma voz que o mundo não consegue ouvir, uma voz suave, que fala em meio ao barulho, ao caos e à pressa. Essa voz diz: o reino de Deus está próximo, mas poucos param para escutar. Muitos acreditam que o reino de Deus é um lugar distante, lá no céu, reservado apenas para depois da morte. Mas Jesus deixou claro: o reino de Deus está dentro de vós. Essa é a maior revelação que um ser humano pode ter. Que o reino não é apenas um destino, é uma presença. E essa presença quer habitar dentro de você. O mundo enxerga poder nas riquezas, nas posições, nas conquistas. Mas o reino de Deus é o contrário disso. Ele não está em prédios luxuosos, nem em coroas de ouro, mas em corações quebrantados, em lágrimas sinceras e em gestos de amor verdadeiro. O reino de Deus é silencioso. Ele entra pelas frestas da alma e transforma por dentro. É como uma semente, pequena, discreta, mas que muda tudo ao redor quando cresce. É por isso que tantos não o percebem, porque estão distraídos, buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. Vivemos num tempo em que as pessoas medem valor por aparências. Mas tudo o que é terreno tem prazo de validade. A traça corrói, o ferrugem destrói e o tempo leva embora. Você pode juntar riquezas, fama, seguidores, mas o dia em que seu coração parar, nada disso poderá te acompanhar. Porque no reino de Deus, o valor não é o que você tem, mas o que você se tornou. O verdadeiro tesouro é invisível. É o amor, o perdão, a paz e a presença de Deus dentro de você. O reino de Deus não se manifesta com pompa e glória visível. Ele começa silenciosamente, no momento em que você decide mudar. Quando você perdoa quem te feriu. Quando ajuda sem querer nada em troca. Quando escolhe o bem mesmo, quando o mal parece mais fácil. Esses são os pequenos sinais de que o reino está nascendo em você. Não há trombetas, nem aplausos, mas há paz. Uma paz que o mundo não entende, porque ela não vem das circunstâncias, vem do Espírito. Jesus falou: entrai pela porta estreita. E essa porta não é fácil de atravessar. Ela exige renúncia, perdão, humildade e fé. Muitos querem o reino, mas poucos querem deixar o velho eu para trás. Poucos querem abandonar o orgulho, o ego, o rancor. Mas o reino só cabe em quem decide se esvaziar. Porque o trono de Deus só pode ocupar o coração de quem deixou o próprio trono. Talvez por isso muitos sentem que estão perdendo, quando na verdade estão sendo preparados para reinar. O reino de Deus também é uma guerra, mas não contra pessoas, governos ou religiões. É uma guerra dentro de nós, entre o que é terreno e o que é eterno, entre o que o corpo deseja e o que o espírito precisa. Todos os dias, você é chamado a escolher, ficar preso ao mundo ou caminhar em direção ao céu. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta distrair você com tudo o que é passageiro, com a vaidade, com o medo, com o desânimo, porque ele sabe que, se você descobrir quem é em Deus, ele perde. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é viver sem nada, é reconhecer que tudo o que se tem vem de Deus. É entender que sem Ele somos pó, mas com Ele somos eternos. O reino de Deus é dos que choram, dos que servem, dos que escolhem o bem mesmo quando ninguém vê. Porque o Rei vê tudo. E um dia, Ele mesmo enxugará cada lágrima. O reino de Deus está sendo preparado. E o Rei virá. Não com espadas ou exércitos, mas com poder, glória e justiça. E naquele dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os que zombaram se calarão, os que creram se alegrarão, e os que perseveraram verão a promessa se cumprir. O tempo de brincar com o sagrado acabou. O tempo de escolher chegou. Você não precisa esperar morrer para viver o reino de Deus. Ele começa hoje, quando você decide amar, quando perdoa,
quando ajuda, quando ora. Cada gesto de bondade é uma semente plantada no céu. O reino é presente, não futuro. É poder e propósito. É Deus habitando em você. E quando ele habita, tudo muda. O reino de Deus não é religião, é relacionamento. Não é sobre ir à igreja, é sobre ser igreja. Não é sobre dizer Senhor, Senhor, mas sobre viver o que ele ensinou. O reino é um modo de existir, com fé, amor e propósito. Um dia, tudo o que é terreno vai desaparecer, mas o que é espiritual permanecerá. E quando você chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar o quanto você tinha, mas o quanto você amou. Busque o reino de Deus, e o resto, Ele mesmo vai te dar.